Glória a Deus. Ocupe o seu lugar. Convido você a ocupar o seu lugar. As irmãs estão levando as crianças lá para a escola. Cumprimento novamente a todos, né? Com a paz do Senhor Jesus nos nossos corações, as visitantes. Que Deus abençoe. Bem-vindas, bem-vindos. E nessa noite vamos à palavra do Senhor. Este momento, né, de uns meia hora. Vamos adorar e vamos... quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. E nesta noite, acima de tudo, nós servimos, nunca podemos esquecer que servimos a um Deus poderoso. Às vezes nós não temos dimensão, às vezes as lutas são tão grandes, mas diante da luta, diante da tempestade, eu convido você a adorar a Deus. Em minha trajetória, eu sei que muitos que estão aqui já tiveram muitas dificuldades, muitos momentos de luta, e nesses momentos conseguiram sentir a mão de Deus. Sentir o poder de Deus nas suas vidas, providenciando alguma coisa. Seja momento de dor, seja momento de alegria, mas em todos os momentos, este Deus não nos abandona. Nós sentimos o seu amor. E é tão lindo servir este Deus. Eu quero nessa noite aqui declarar publicamente e a essa gravação que eu amo servir a Deus. Eu amo fazer parte do corpo de Cristo. Com meus 12 anos, quando eu aceitei Jesus na minha vida, parece loucura, mas eu aceitei Jesus e eu recebi Ele na minha vida e não larguei mais. Ah, teve momentos só bons, não. Teve momentos muito difíceis. Teve momentos de perdas, momentos de lágrimas. Mas eu aprendi que o melhor lugar a estar é aos pés do Senhor. Então, nessa noite, declare o seu amor por Cristo. Ele está te observando, Ele está te contemplando. Como que eu posso declarar o meu amor por Ele? Te entrega a Ele, entrega, eu não tenho nada para entregar, você tem sim, você tem esse teu coração aí, que está precisando de uma mudança, que está precisando entender algumas coisas. Sabe que às vezes nós não entendemos tudo, mas a gente aceita e crê que Ele está no controle. Muitas vezes na minha vida eu não entendi muitas coisas. Mas eu simplesmente dizia, Senhor, eu sei que Tu está no controle. E Ele está no controle da tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos falar nessa noite sobre o vaso nas mãos do oleiro. Fiz algumas anotações aqui para passar para vocês, algumas curiosidades, que é importante às vezes a gente entender. Porque quando falamos de Daniel, Daniel foi cativo para a Babilônia, lá no livro de Daniel, no início, no primeiro capítulo, foi levado cativo para a Babilônia. E durou 70 anos, isso, ele tinha mais ou menos, era pré-adolescente, 17 anos, 16, era um jovem, que ele colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Só que daí em seguida, a gente lê, ainda no livro de Daniel, lá pelo 6, que ele é lançado numa cova de leões. Aí a gente pensa, é rapidinho, né? É the flash, é miojo. A gente quer as coisas para ontem. A gente exige às vezes de Deus. E quando você lê e você vê que Daniel era um jovem, quando propôs no seu coração de ficar firme no propósito, de não se contaminar com as coisas da Babilônia, e aos 90 anos, ele desce a cova, dizendo que Deus é Deus. O que faz, irmãos, uma pessoa com 17 anos fazer um propósito com Deus e com 90 anos descer numa cova e dizer que o meu Redentor vive? A Bíblia tem histórias que a gente acha que parece que passa tão rápido.
Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela falando, tu sempre foi evangélica, sim. Tu nunca teve dificuldade? Tive. Tu nunca teve luta? Tive. Tu nunca pensou em desistir? Não. Porque eu não tenho para onde ir. É que nem um filho quando mora com o pai e com a mãe. Eu vou sair de casa, vou viver sozinho. Aí lembra que ele não tem emprego, se tem, ganha pouco. Não tem nem como pagar aluguel, vai ter que lavar roupa, vai ter que fazer comida. E quando a gente tem Jesus, a gente é assim, a gente depende dele. Eu não sei viver sem ele. É só uma introdução para que você entenda o que é ser um vaso nas mãos de Deus. É um processo, irmãos. Um dia eu sentada na casa de uma irmã, ela olhou para o meu rosto e disse assim, eu te invejo, eu queria ser igual a você, isso faz uns 15 anos atrás. Eu queria ser igual a você, pregar igual a você, cantar, ter um esposo abençoado. Queria tudo igual. Eu disse para ela, irmã, então você tem que passar por todas as coisas que eu passei. Eu contei um pedacinho, na metade ela já não queria mais. Não, a luta é tua, fica para ti, cada um tem a sua cruz e leve a sua. Carrega, vamos fazer nessa noite assim, vamos pegar a nossa cruz e vamos carregar. Vamos abraçar ela e vamos dizer, Senhor, eu vou trocar por uma coroa de glória. Jeremias 18 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, gravem essa frase, levanta-te, e desce, a gente só pensa em coisa boa, né? A gente só quer bênção, a gente só quer bênção, mas o Senhor vai te ensinar a passar pela fornalha que Ele está contigo, você vai entender. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir, levantar, descer, ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim de novo a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como este vaso, ó casa de Israel? Eis que como barro. Vamos falar barro? Vamos falar bonito para aparecer ali? Barro. Barro, não é ouro, não é prata, não é rubi, não é diamante. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Primeira coisa, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas ouvem a voz de todo mundo. Ouve a voz do vizinho, tudo pessimista, né? Ouve a voz do amigo, ouve a voz... Não, a gente ouve a voz de todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. Ouvimos a voz do inimigo, das nossas almas, que fica nos acusando, fica nos enfrentando, fica querendo nos dominar. Quando vêm esses pensamentos, você repreende em nome de Jesus, porque você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E ele disse, desce à casa do oleiro. Eis que ele estava entregue uma obra nas rodas, o vaso na mão do oleiro. O dia a dia, muitas vezes, nos afasta de Deus, sim ou não? O dia a dia quer nos afastar de Deus. Muitas pessoas têm se você conversar com alguém que está parado na fé, ou está triste por alguma coisa, ele vai te dizer, eu estou chateado porque alguém falou isso para mim, eu estou chateado por isso, eu estou chateado por aquilo, mas ele nunca vai dizer, eu estou chateado porque Jesus, porque ele nunca faz nada de mal, ele só faz o bem. A gente sempre tenta culpar as pessoas do que está acontecendo com a nossa vida. O dia a dia, ele nos afasta. É mais fácil as coisas maus te atraírem, dizem por aí, né? Do que as coisas boas, as positivas. Então nós vamos nos afastando de Deus e nós precisamos
descer, nos humilhar e passar nas mãos do oleiro. Primeira coisa que o Senhor quer fazer com um vaso. Vou só dar uma dica para vocês, que tem assim, ó. Primeira fase é a extração. Para se fazer um vaso, nós temos que ter o quê? A obra-prima é barro. Existem mais ou menos 200 a 300 tipos de barro. Somente 200 a 300, somente 8 tipos de barro podem ser utilizados para fazer um vaso perfeito. E esses 8 tipos de barro, eles são buscados em lugares escuros, lugares de lodo, que simboliza lugar de angústia, lugar de tristeza, da onde o Senhor nos tira para moldar a nossa vida. O Senhor faz uma extração, isso espiritualmente falando. Se eu perguntar aqui, da onde o Senhor te tirou? Eu era um bêbado, drogado, viciado, eu era isso, eu era aquilo, eu não tinha esperança, até ontem eu pensava suicídio, eu era uma pessoa sem vida. Mas o Senhor, dentre 8 tipos, foi lá e buscou aquele barro para começar a moldar a história da tua vida. Nesta noite eu quero que você entenda que a primeira coisa para se formar um vaso de barro, ungido na obra do Senhor, ele busca em lugares difíceis. E o oleiro que vai preparar esse barro, ele anda nos lugares mais difíceis, seria tipo um barreiro. Ele vai sujar os pés, ele vai entrar naquele lodo, ele vai extrair aquele barro. E o que ele faz? Ele leva este barro para a sua casa. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a entender. Muitas coisas que eu passei na minha vida, era processo de Deus. O Senhor quer nos aperfeiçoar para uma grande obra. O Senhor tem salvado vidas neste lugar, irmãos. Esses jovens que estão aqui, está mais ou menos Sadraque, Mesaque e Abdenego, estão os 3 aqui, que eles têm vindo, frutos, não é? Que o pastor Cid tem evangelizado ali. Eu acredito que eles já na época, quando começaram a ouvir, eles já não tinham mais esperança. Mas no lugar onde a gente pensa que ninguém vai, ali o Senhor está, para nos resgatar, porque Ele veio não para os bons, não para os que se acham, Ele veio para aqueles que dizem que não são nada, que acham pessoas imperfeitas. Mas Ele é um Deus perfeito, que nos aperfeiçoa, e Ele nos tira dos lugares escuros, e nos traz para reinar na luz. Hoje você tem uma vida de vitória. Eu louvo a Deus pela minha vida de vitória. Você pode glorificar a Deus porque Ele te tirou dos lugares mais escuros, e Ele está aperfeiçoando a sua obra na tua vida. Ele extraiu, Ele escolheu, e Ele começa a fazer o curtimento daquele barro. A primeira coisa que Ele faz, Ele dá uma amassada no barro para fazer uma liga, e Ele joga num canto, pega uma lona preta e joga por cima e se afasta, o oleiro, para fazer um bom vaso de honra, um vaso bonito, um vaso que não vai se quebrar por qualquer coisinha. E uma das etapas que me chamou a atenção, antes ele pega aquele barro, ele pega uma peneira, vocês conhecem peneira, aquelas grandes que eu acho que eles usam nos garim, não sei como é, garimpeiro, né? Eles colocam ali e eles vão mexendo e vai caindo toda a pedra, né? Tudo aquilo que não é obra-prima, vai ficando só coisa boa. Isso o Senhor faz com a gente. Ele vai limpando. O Evangelho é isso aí. É transformação. O Evangelho é limpeza. O Evangelho é cura.
E aí o Senhor vai fazendo com a peneira e vai limpando. E vai tirando as pedras que estão entranhadas lá dentro, que te machucaram, que foram lançadas, coisas que te feriram. Ele vai te curando de mágoas do passado. Ai, está fazendo um retrocesso agora, pastora. Não, eu não acredito nisso. Mas eu acredito em que coisas do passado que carregamos a vida toda nos impede de ser uma bênção no futuro. Nós ficamos pensando muito no passado, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu pai. Esquece hoje, porque Ele vai te curar do teu passado, e você vai ter um futuro presente na presença do Senhor. Ele vai fazer aquele processo de tirar a pedra, aí Ele vai amassar. Mais ou menos, Ele amassa e Ele joga num canto, coloca uma lona por cima, 1 ano Ele deixa ali. Aí vem a fase que a gente não entende. Eu quero ser usado. Sabe que aqui na igreja a gente, como pastores, a gente vigia muito. Eu tenho desejo de cantar. Eu sei que todos têm desejo de subir aqui e cantar. Mas tem um preço, né? E eu tenho dó de vocês, se vocês não estiverem preparados para assumir um altar. Porque o inimigo, ele vai se levantar. Ele vai tentar te tirar. Então vocês têm que estar, eu gosto de explicar assim, preparado. Não é que é seleção, é só aquele outro. Vocês têm que estar preparado. Porque muitas vezes eu subi neste altar. Hoje, antes de vir para cá, me deu uma crise de tosse. Comecei a querer me atacar da asma. Ontem eu passei o dia todo com dor no nervo ciático. Tomei medicação e orei, não passou. Eu digo, eu vou com a dor mesmo, eu vou tossindo mesmo, eu vou falhando a voz. Esse é o processo que Deus quer na tua vida. Eu vou chorando, eu vou sangrando, porque um dia eu fui peneirado, um dia eu fiquei no canto, no silêncio de Deus. Gente, silêncio dos homens é ruim, mas o silêncio de Deus é pior ainda. Sabe aquele momento, durante 1 ano? Mas sabe o que ele faz, o oleiro? Gente, é fantástico. Ele vai até onde está a lona, ele caminha até lá, ele dá uma levantada, dá uma olhadinha, não está pronto ainda, ele olha, ele observa. Você se ligou? Que durante esse tempo de silêncio de Deus para a tua vida, que a tempestade se levanta, que a gente não entende o que está acontecendo, você precisa entender que o Senhor, Ele vai ao teu encontro e Ele simplesmente te olha, Ele te observa, porque Ele está te preparando. É um processo para que o dia, quando você assumir e ao carregar aquilo que Ele tem para você, você não vai voltar para trás, porque você vai lembrar de tudo que você passou durante aquele anos de silêncio de Deus. Exemplos básicos de silêncio de Deus. Ai, quanto tempo dura o silêncio? O oleiro para fazer o vaso de barro é 1 ano. José, conhece a história de José? Ele ficou 13 anos. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi preso. Foi humilhado. 13 anos. Havia um silêncio? Havia. Mas ele não deixou de revelações. Ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de viver. Ele não deixou de comer. Porque ele sabia que o Deus que tinha revelado um sonho para ele, das estrelas, do sol e a lua, se prostrando, ia acontecer. Se Deus te deu um sonho, uma história para você viver, vai acontecer. Hoje é o silêncio, mas Ele está te observando nesta noite. E Ele quer tocar em você. Eu quero que você sinta o toque dEle, o cheiro dEle. Gente, eu preciso me controlar para terminar isso aqui. Você precisa sentir que no momento da tempestade, Ele está lá. Moisés... Quando você conhece a história de Moisés? 40 anos. Por que José foi 13 e Moisés foi 40? Por que o da pastora Simone e do pastor Marcos durou 20
E por que que o meu está durando 30? Não sei. Aí eu não posso te responder. Vou perguntar para os universitários, depois eu te respondo na próxima aula. Desculpa de professor que não sabe. Eu não sei quanto tempo tu está no silêncio, mas se tu tem uma promessa, se Deus tem um plano na tua vida, e você fica quietinho ali, fica porque Ele está te observando, Ele está te amando, Ele está te acolhendo, Ele está providenciando o pão, Ele está providenciando a água, e Ele está cuidando de você. Ele não está falando com você, mas Ele está cuidando de você. 40 anos. Só um detalhe aqui, 40 anos ele ficou perante o momento que ele saiu do Egito. Ele teve que caminhar todo o deserto, porque depois ele ia ter que andar com o mesmo povo pelo deserto. Captaram a mensagem? Eu não posso ensinar para vocês um caminho que eu não passei. Eu estava cantando aqui e o Senhor me fez lembrar rapidamente o dia em que nós estávamos em Serafina Correia e as portas naquele lugar se fechou, porque Deus quis. A culpa não foi de ninguém, foi Deus que quis. Porque senão eu ia estar lá até hoje. Eu amo aquele lugar. Interior, vida tranquila, dorme com a janela aberta. Não sei como é que está lá agora, né? Mas alguns anos atrás era assim. E quando eu saí de lá, eu pensei, conversei com minha esposa, e agora? Minha mãe e meu pai eram missionários em Tapera. E a gente sempre recorre a mãe e pai, né? E aí a gente, me lembro como se fosse hoje, meu falecido sogro chegou lá e disse assim: agora Deus tem um novo para vocês. Orou por nós e nós fomos para Tapera. Vocês conhecem o fim? É depois. É um lugar pequeno, é um lugar simples, mas eu considero que foi um tempo de Deus na minha vida de cura, de muitas coisas que eu precisava. Meu filho tinha uns 6, 7 anos, transferido de escola, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele tinha um videogame, é bem antigo, né, porque há anos atrás, ele tem 23 agora, sei lá, não vou fazer cálculo, porque depois a gente ficar, quem quiser fazer faz aí, 7 para 23, então faz tempo. Então mas era o videogame moderno da época. Aí a gente disse assim: filho, nós estamos passando por um momento difícil, então a gente está desempregado, a gente vai vender os móveis, o que dá, nós vamos ficar com a cama, o colchão, o fogão, e a avó tem uma geladeira lá, e a gente vai comer junto com a avó, a gente está com um processo, a gente vai vender o teu videogame, tudo bem? E ele encheu os olhos d'água e disse: sim, mãe, porque eu estou com vocês, porque der e vier. E uma criança de 7 anos diz isso, te desmorona. E eu me lembro como se fosse hoje, ele saindo com aquele videogame, aquele cabelo arrepiado, correndo, para entregar para o menininho que ia dar o dinheiro, porque nós precisávamos da passagem para ir embora. E quando nós chegamos na cidade de Tapera, o pastor nos acolheu com muito amor. Nós temos aqui esse porão. Se você quiser morar, fique à vontade. Não paga água, não paga luz. E a gente morava no porão da igreja. Usa as coisas da cozinha, monta o teu quarto ali, o teu roupeiro. Quer ter roupeiro? Não tem roupeiro. É o silêncio de Deus, irmãos. É um momento. E eu precisava passar por isso para estar aqui hoje. 40 anos. Moisés precisou passar pelo deserto, porque ele ia voltar com o povo e ia ter que dizer como que era passar frio, ter sol. E o deserto tem 2 finalidades. Um dia eu fui ministrar com uma pessoa que não está mais aqui, e eu disse para essa pessoa: o deserto na nossa vida tem 2 finalidades. Ou você tem um encontro com Deus, ou você morre. Tem gente morrendo no deserto. E Deus não te levantou para morrer. Deus te levantou para ter vida. Deus te levantou para ter promessa. Deus te levantou para ser um homem e uma mulher de Deus.
Tem gente desfalecendo no deserto, porque o deserto é o lugar de se agarrar com Deus, porque o sol é mais forte, a tempestade de areia é forte, de dia é um tempo, de noite é frio, de dia é calor, e é uma temperatura que há corpo que resista, mas Moisés passou, porque era uma promessa e Deus o cumpriu na vida dele, libertou o povo do Egito, da escravidão. O último que nós vamos citar, tem muitos. E Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de seu filho Isaque. 13, 40, 25. Mas para fazer um vaso de barro, 1 ano ele fica ali. E depois que ele fica ali 1 ano, esse processo, nessa parte do curtimento, começa a parte de pisoteamento. Ai, pastora. Dói. Tinha dias que não dava nem para falar. Me lembro um dia que eu cheguei no quarto da minha casa e disse: Senhor, eu sei que tu está quietinho aí, mas eu vou falar. Eu ainda tenho voz. Eu preciso falar contigo. Não precisa responder, mas eu sei que tu está me olhando e me ouvindo. Se tu me deres essa bênção, Senhor, eu vou te seguir. Quando já fizeram essa oração, eu já vi muita oração assim, de gente acamada, de gente, se eu ficar curada, eu vou te servir. Aí eu dizia para o Senhor: se tu me der minha bênção, eu vou te servir. Se tu não me der a bênção, eu vou continuar te servindo, porque eu sempre vou te adorar, Senhor. Independe da situação que eu viver, independe dos obstáculos que eu passar, eu fiz um pacto contigo e eu quero ir até o fim. Quantos fizeram esse pacto? Não precisa levantar a mão para não se expor. Quantos fizeram esse pacto com o Senhor e hoje pode estar passando por esse momento? Só que a parte do pisoteamento é importante, sabe por quê? Tem alguns pregadores que têm 8, 9 fases. Eu peguei só 5, porque eu fiz um básico aqui para você. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Ele está dizendo isso para Israel, que Israel esquecia muitas vezes das promessas do Senhor, se afastava de Deus, deixava de clamar a Deus. E acontece nos nossos dias, as coisas vão acontecendo, nós vamos se perdendo na jornada, mas nesta noite vamos voltar para o foco. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, não importa o que vier, vamos te adorar. O milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, o milagre sou eu. Uma mãe que ora por um filho de 17 anos, com uma meningite bacteriana, uma cantora do Senhor. Vocês conhecem o testemunho da Eixla? Primeiramente ela fez aquele hino: adorador é tudo que eu sou, adorador, assim Deus me formou. E quem poderá? Quem poderá calar a voz de um coração? É tão bom cantar, né? E aí mais? Se eu subir ao céu. Ela ainda tinha os seus filhos com ela. Sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Ele está te observando. Tu és o Deus que me sondas. Tu és
és o Deus que me vê durante um ano lá de molho. Não, eu não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Cante. Nada pode, aleluia, não existem prisões, a voz de quem te adora, Senhor. Aí passam-se os anos, o filho dela parece uma meningite, e o Senhor disse para ela fazer esse hino: o milagre sou eu. A gente acha que luta, né? Irmãos, eu não sei o que é enterrar um filho, mas qualquer pessoa deve ser difícil. Eu não sei como é que é. Mas uma pessoa sair dali e assumir o altar e cantar: eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, o milagre sou eu. Ela queria o milagre, mas o milagre não veio. Ele veio ao óbito, mas ela cantou que não ia parar de adorar. Você vai adorar em meio à luta. Muitas pessoas aqui tiveram perdas, tiveram dor, mas neste momento o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor ama, o Senhor beija, o Senhor abraça. Ele não fala, mas você sente o seu toque. E aí começa o pisoteamento. Aí vem aquela parte. Está pensando o quê? Não vou aguentar desaforo, não levo desaforo para casa. Ah, pastor, tem que levar. É, pastor, tem que ouvir aqui, sair ali, tomar tapa aqui, dar glória a Deus e aleluia. E pregar no culto de domingo. Uhul! O Senhor quer te preparar para o pastorado. O Senhor quer te preparar para ser um missionário. E você precisa aprender a ser pisoteado. E pisoteado pelo oleiro. Gente, não é mole. Pisoteado pelo oleiro. Eu não vou contar a experiência que eu tive, porque está gravado. E se a pessoa ouvir, vai saber que é ela. Mas eu fui desaforada essa semana, porque Deus queria que eu pregasse essa palavra. Uma pessoa botou, não foi cristão, foi no meu trabalho, botou a boca em mim. Eu fiquei assim, ó. Fechei a boca para não chorar na hora, porque aí começou. Aí minhas colegas me olharam e fizeram assim. Não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava. Porque eu precisava chegar aqui hoje e dizer para vocês que eu ouvi muito desaforo, mas eu estou aqui para dizer que o milagre sou eu. Ai, o mundo jaz do maligno, mas eu não sou deste mundo, eu sou do céu. Eu sou embaixador de Cristo. E o pisoteamento vem. Sabe por que vem o pisoteamento? Segredo. Para tirar o ar. Enquanto o barro tiver com ar, ele vai se quebrar na hora de ir para o forno, na hora de passar pelo fogo. Irmão, ele sabe, né? Já deve ter pregado essa palavra. E para ele ir para o forno e ser preparado, precisa tirar o ar. Quem faz vaso, argila, quem já trabalhou com argila e faz aqueles bonequinhos, sabe que você tem que amassar bem. Não precisa pisar, porque é pequenininho, mas como a gente é grande, o senhor vai ter que dar uma pisadinha. Ele vai dar uma amassada e faz plof, plof. E aí nessa pisoteada a gente diz, a gente diz glória a Deus. Aleluia! Vai falando, Jeová, vai tirando o orgulho, vai tirando a soberba, vai tirando o eu. Eu já não vivo mais, já nem sei mais.
Eu nem sei mais quem sou, mas eu sei para onde vou. E ele dá uma pisadinha, tira o ar, e aí ele começa a moldar. Eu gostei dessa parte, se encaixa com o nosso ministério. Ele começa a moldar de dentro para fora. Vem reinar em mim, vem reinar em mim, de dentro para fora, até me consumir. Vem, Senhor, vem reinar em mim, vem me limpar, vem me curar. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque de fora pode ficar bonito, maravilhoso, lindo, mas se tiver impureza lá dentro, ele não vai usar. E ele começa a pôr as suas mãos dentro e vai moldando, e vai limpando, e vai te criando forma aquele vaso. Peça para o Senhor, me limpa. O evangelho não é uma aparência, irmãos. Não é aparência. O evangelho é de dentro para fora. No momento que tu estiver bem por dentro, tu vai te formar um caráter cristão por fora, na tua vida. Você vai ser um homem e uma mulher de Deus. Enquanto estiver sujo lá dentro, não vai ter coisa boa para transmitir. E depois que ele molda, ele faz a extração, vai nos lugares difíceis, pegou o barrinho lá, não sei onde é que você andava, mas ele foi lá mesmo, na escuridão, te pegou, passou na peneira, deu uma ajeitadinha, ficou 1 ano ali com uma capa por cima. Fica aí, eu tô aqui, tu tá aí. Depois tu acha que ele vai te pegar, agora o Senhor me pegou no colo. Chegou a minha, você não pensa assim às vezes? Chegou a minha vitória. Chegou, ele começa a te pisar. Para sair o ar, para sair o orgulho, aí ele começa a moldar, ele começa a limpar de dentro para fora. E aí vem a última fase, que é o fogo. Se coloca de pé nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Eu quero que você louve. Eu não sei que luta você está passando. Eu não sei que momento desse trajeto que o Senhor tem na tua vida está passando. Mas se está saindo o ar, deixa sair o ar, porque o vaso vai ser perfeito para a obra que o Senhor tem na tua vida. Hoje é noite de restaurar a família, restaurar amizades, restaurar casamento, restaurar tudo. O Senhor quer restaurar, quer te dar uma vida nova, uma vida com abundância, uma vida de vitória. E eu profetizo isso nessa noite. Profetizo para você, profetizo para quem está ouvindo no YouTube, que vai ouvir. Eu profetizo que haverá uma restauração dentro da tua casa, e as coisas vão começar a mudar. Eu creio num Deus que faz um milagre. Eu creio num Deus que faz tudo. Quando falamos em milagre, nós pensamos, ressuscita, ser curado. Esse é um milagre. Mas o maior milagre que o Senhor disse que nós faremos e que nós vamos ver é a restauração de um homem de dentro para fora. O coração duro ser tocado por um coração de carne. Porque não adianta o homem receber a cura do corpo e não ter a cura da alma. E hoje, nos nossos momentos, o Senhor tem curado as pessoas de dentro para fora. Eu sinto uma glória muito grande neste lugar. Meu Deus. E teve momentos da minha vida que eu disse, Senhor, eu passo pela mesma prova sempre. Alguma coisa está errado. Sim. O que está errado, Senhor?
espera o meu tempo. Tu nem é aprovada, tu já tem que ir de novo. Aí eu fui num culto. E eu disse, Senhor, então me ensina, que eu preciso aprender. Aí o pregador falou sobre Jó, que ele dizia lá no final, depois de ter perdido tudo, ele dizia, Senhor, prova-me, e sairei como ouro. Eu digo, muito bem, ele já tinha perdido tudo. Ele pediu mais. Às vezes nós deixamos de lutar, irmãos, largamos a espada, desistimos. Esta noite, pega a tua espada novamente. Lute, guerreie. E a vitória vai chegar na tua vida. Aí o irmão dizia assim, ó, chega na tua casa e pede para o Senhor, manda. Manda o quê? Manda mais. Mais o quê? Mais luta. Pode vir, Senhor, que agora eu não vou fugir, agora eu vou lutar, porque eu fugia. Eu tentava mascarar a minha vitória, mas ela voltava de novo a mesma luta. A mesma luta, a mesma luta. Até que um dia eu cheguei em casa de madrugada, a gente foi dormir, o Mateus e o Marcos, só era nós três naquela época. Foram dormir, me acordei 3 horas da manhã, dobrei meu joelho, eu morava numa casa que tinha um piso assim, igual a esse. E eu batia no chão e dizia, eu quero mais. Batia no peito e dizia, eu estou aqui. Sabe, tipo machão. Deus manda. Agora eu fiz como o pregador falou e eu estou sentindo de fazer. Eu quero enfrentar essa luta. Que venha o gigante, que venha os irmãos dele, que venha todos. Que eu tenha as pedras aqui, eu vou vencer. No outro dia, o mundo caiu na minha cabeça. Eu pedi, aí eu disse, então, se eu pedir, veio, agora eu vou vencer, em nome de Jesus. E as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Em seguida, nós fomos embora para Passo Fundo. Em seguida, meu esposo arrumou um bom emprego. E em seguida, eu fiquei grávida das minhas filhas, a qual o médico disse que eu não podia mais engravidar, porque eu só perdia. Eu liberava tipo uma doença que é uma gestação, uma diabetes gestacional, que é bem no início da gravidez e eu só perdia. E o médico disse que perdeu as contas, ele disse que era 2, mas ele disse que eu podia ter perdido muito mais. Eu estava fraca, e eu não ia poder ter mais. Mas o dia em que eu bati no peito e disse, pode vir que eu quero, eu não vou perder mais nada, agora eu estou contigo, Senhor. Por isso que hoje eu me calo diante do meu inimigo e glorifico a Deus diante da tempestade. Nós temos que aprender a nos calar diante dos nossos inimigos. Não retruque ele. O que está nele é Satanás, mas o que está em ti é Cristo. Que brilhe a luz de Cristo na tua vida. Fui embora para Passo Fundo, chegando lá, comecei a me sentir enjoada, comecei a me sentir mal. Eu digo, não era para engravidar, não podia. Fui a um culto na congregação da Petrópolis lá, e o irmão profetizou o que o irmão já tinha profetizado aqui. Eu vou te dar em dobro aquilo que tu perdeu, aquilo que te fez chorar. Eu digo, eu recebo. E vai ser 2 meninas. Eu digo, mas tem que ser profeta, para olhar no teu rosto e uma mulher que ainda não estava grávida, e dizer que ela iria engravidar, e que dessa gestação seria gemelar, e que seria 2 meninas. Tem que ser profeta de Deus. E aquele homem, tanto lá como daqui, disse, e ele disse mais, será um caminho difícil, mas no momento que tu mais precisar, o Senhor vai estar ao teu lado. Quantos creem que o Senhor está ao teu lado? Quantos creem que o Senhor está ao teu lado? Eu quero que você entenda. E é o dia 12 de outubro de 2014. Eu cheguei no hospital. 39 semanas de gestação de gemelar. Não existe isso, mas eu sou sempre 1 em 1 milhão. Geralmente gemelar é antes. Quando eu cheguei naquele hospital, o médico disse assim, tu já está em trabalho de parto. Nós podemos fazer um parto normal
ou uma cesariana. Mas eu preciso de uma autorização, porque as tuas filhas têm como nascer normal. Uma está sentada e a outra na posição de nascer. Mas é um risco de nascer uma normal e tu ter que ir para a cesárea depois. Quando ele falou aqui, ele virou as costas para pedir autorização para fazer a cesárea, eu simplesmente fechei os meus olhos e disse: Senhor, tu prometeu que estaria comigo neste momento, e que a decisão que ele tomar seja para a vida das minhas filhas, e para a honra e glória do teu nome. Eu abri os meus olhos e ele olhou para mim e disse: nós vamos fazer uma cesárea, porque a tua gravidez é de risco, o médico está com medo que podemos perder uma das crianças. E eu disse: glória a Deus. Vamos cantar? Nós vamos orar, depois nós vamos cantar. Irmãos, Deus, será que eu sou uma super mulher? Não, eu sou igual a você. Tenho TPM, pastor Marcos que o diga. Tenho TPM, tenho dor, eu choro. Mas no Senhor, eu me surpreendo de mim mesma às vezes. Coisas que eu podia falar horrores, aí eu fico quieta. Não vou perder a minha bênção, porque o céu me espera. Nós vamos orar, e depois nós vamos cantar. O que nós vamos cantar eu não sei, mas o Senhor vai dirigir aí no meio. Tanto hino antigo, né, que eu cantei agora, vocês nem lembram mais. Eu quero que nessa oração, irmãos, eu quero que você fique do lado da tua família. Família, para mim, é primordial. O meu esposo vai passar aqui, vai orar, eu vou ficar do lado dele. Fica do lado os irmãos, fica do lado dos irmãos. Se você tem fica as meninas aqui, a Esther e a Carol fica junto. Os casais, já pega na mão, já abraça, aproveita, um ensejo. Se você sentir de ficar do lado de um amigo, aí fica. Do lado de uma irmã. Abraça ele, diz assim: estamos juntos, eu também estou no deserto, vamos passar por esse deserto. Diga a ele que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pastor estará orando. Aleluia. Glória a Deus pela palavra que ouvimos. A palavra só faz efeito se cremos na palavra. E eu creio no poder de Deus, amém, irmãos? Eu creio no romper em fé. Eu creio em novas etapas, um novo lugar. Você crê nisso? Um novo tempo. Levanta a mão aí, Lucas. Lucas mandou uma notícia. Você sabe que o Lucas está há pouco tempo com a gente, talvez um mês aí, não mais que isso. 2 meses, isso? Mandou uma mensagem pelo Messenger, né? Estava desempregado e abriu uma porta quarta-feira, acho que está tudo certo, né? Amém, irmãos, pela vitória. É Deus fazendo algo, sempre se movendo algo, Deus abrindo porta, Deus se movendo no meio da igreja. Amém? E Deus vai prosperar muitos aí, para que a obra de Deus continue. Eu muitas vezes leio livros, eu estou lendo Sociedade com Deus, é um livro que eu estou lendo. E eu sei que Deus, para aquilo que eu quero chegar, ou para onde nós vamos chegar, eu preciso que o povo seja muito abençoado. Mas não adianta o povo ser muito abençoado de mão de vaca. Então tem que orar para que o povo seja muito abençoado e seja uma mão liberal para abençoar. Porque quem abençoa com medo recebe. Quem abençoa com liberalidade, recebe muito mais de Deus. E eu estou para dizer algo para ti. Há algum tempo assim, a gente vem no culto, eu não falo, e eu trago à memória as coisas que já aconteceram com a gente. E eu não sei se vai te lembrar. Eu estava numa campanha que foi comigo há alguns anos atrás. A Mayra não existia na vida do meu irmão ainda. E estava passando por um processo muito difícil. Me lembro que fosse hoje, estava de cabeça baixa. Deus, pela sua misericórdia, me usou. E eu disse que tu não deveria orar mais pela história passada, mas que Deus ia escrever uma nova história. Te lembra? Não sei se vai te lembrar disso. E Deus de lá para cá veio mudando. Te deu uma mulher abençoada, uns filhos abençoados. É ou não é verdade, mano? Né? E há algum tempo eu estou para te dizer isso, eu vou meio que filtrando para não misturar sentimento com espiritual, mas hoje eu vou liberar perante a igreja que daqui a pouco Deus vai te dar um galpão e o desejo que tu tem vai se cumprir, mano. Fica firme, amém? Você crê no que Deus faz, irmãos? Eu preciso que vocês sejam prósperos, gente, prósperos.
amém? Prósperos, ricos. Os bens foram dados para os filhos de Deus para um propósito em Deus. Por isso que alguns não recebem. Ontem mesmo nós corremos. Eu louvo a Deus pelos irmãos aqui que sabem que eu estou falando, que me abençoaram ontem para um propósito. Orem pela gente, irmão, que pastor é um encargo, que um dia Deus vai me libertar dele. Que é um combate, que é guerras, é gerenciar pessoas, gerenciar problemas. As coisas às vezes não saem como todo mundo quer, e tu tem que estar com o coração legal, ouvindo coisas que tu não quer ouvir. E muitos de vocês têm o privilégio de ficar em casa, fazer o que quer, seus projetos, mas os meus projetos são os projetos da igreja. Eu estou sempre preocupado com alguém. Mas foi isso, para isso Deus me chamou, e eu não estou reclamando, eu só preciso de que orem pela gente. E deem as mãos para nós construir uma história bacana, amém? Amém? E eu creio num lugar muito grande que Deus vai nos levar. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom e eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu vou chegar lá, em nome do Senhor Jesus. O que me falta não é dinheiro, o que me falta é fé. O que nos falta é fé. Tendo fé, velho, vai embora. Toca a ficha, amém? Que Deus vai abençoar você. Eu estou crendo, por esses dias Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu nunca lutei tanto, quando vem esse mistério da fé, eu nunca lutei tanto. As ondas se levantando, mas eu continuo crendo no que Deus vai fazer. Amém? Tenha fé, só isso. Só tenha fé, e o resto vai acontecer. Não permita que nenhuma voz contrária silencie os teus sonhos. Não permita que nenhuma voz negativa ou alguma coisa errada silencie os teus objetivos. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Deus vai te colocar no lugar de honra e não de desprezo. Tudo é um processo, e tu já está saindo desse... Fica firme, amém? Não saia, amém? Vamos orar? Pai eterno, celebramos a Ti nesta noite por tudo que aconteceu aqui, tudo que se moveu aqui, pela palavra aqui liberada, Senhor, que ela venha no meu coração, no coração da Tua igreja, e essa palavra venha frutificar na minha vida, na vida das pessoas que estão conosco. Pai querido, que a Tua obra não pare diante dos problemas, nem dos obstáculos, mas que ela prossiga no individual de cada um dos Teus servos e das Tuas servas. Pai celestial, na Tua presença nos apresentamos, crendo que aquilo que é impossível ao homem é possível a Ti. Abençoa, Pai, a cada um dos Teus servos nesta noite, que as portas se abram, aquilo que está amarrado seja desamarrado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nesta noite, aonde a falta de chuva, venha a chuva sobre esta terra, e venha florescer nesta noite. Ó Espírito Santo, entra em cada coração, abra os olhos, abra os ouvidos, para que eles vejam a Tua glória, e ouçam o barulho das águas, e ouçam, Senhor, a Tua mão sustentando eles. Assim nós oramos e consagramos a Ti tudo, para a glória de Deus Pai. Amém.